No programa de hoje eu vou conversar com a presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, Renata Gil, que vai falar sobre o abuso de autoridade, que é um debate atual, e também sobre a atuação da magistratura diante da violência, insegurança pública e outras questões que envolvem a magistratura e também o relacionamento com a mídia. Agora, no Justiça e Cidadania. Eu recebo no programa de hoje a presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, Renata Gil, que está em seu segundo mandato e aqui passando por Rondônia. A gente aproveitou e vamos bater um papo aqui no Justiça e Cidadania. Presidente, seja bem-vindo ao Justiça e Cidadania. Muito obrigada pela oportunidade, Celso. Seu programa é um programa muito especial para nós, da magistratura. Olha, é importante, inclusive falando do Rio de Janeiro, que os debates passam muito pelo Rio de Janeiro, né? E hoje a gente vive um momento, em termos de magistratura, em termos de judiciário, que é esse processo que vem gerando algumas polêmicas, que é falando da extinção da justiça, do trabalho, fusão, essas questões. Eu já começo com essa, não é nem pinga-fogo, né, mas eu já começo com essa pergunta: como que a magistratura, por exemplo, do Rio de Janeiro, através da associação, como que a senhora vê esse debate, o caminho que está, o rumo que está sendo tomado com relação a essa possível fusão? Nós compreendemos essa questão como uma tentativa de enfraquecimento do Poder Judiciário como um todo. Várias medidas estão sendo adotadas, vários projetos de lei, com a intenção clara do legislador de diminuir o Poder Judiciário. A Justiça do Trabalho é uma justiça tão importante para a história brasileira que isso não deveria sequer ser cogitado, né? Todo esse cenário econômico que nós vivemos hoje, isso está conformado com o trabalho que vem sendo realizado há anos pela Justiça do Trabalho. Então, essa tentativa de extinção completa, como aconteceu há pouco tempo atrás, e agora de colocação da Justiça do Trabalho dentro de outra justiça, isso, na nossa compreensão, é uma tentativa de enfraquecer o Poder Judiciário como um todo. Nós somos absolutamente contra isso. Agora, às vezes as pessoas ficam se perguntando: a quem interessa um judiciário fraco? Interessa a quem quer estar fora da lei, né? Quem quer estar abaixo das regras do Estado democrático. São as pessoas que afrontam a lei e a Constituição do país. E nós, do Poder Judiciário, que somos pilar forte do Estado Democrático de Direito, não vamos deixar isso acontecer. Nós estamos trabalhando firmes para manter todas as prerrogativas da magistratura no sentido de manter o judiciário independente e que ele seja a porta final para a sociedade. Hoje, no âmbito do Rio de Janeiro, quantos associados tem a Maerj? A Maerj tem 1.350 associados aproximadamente, entre magistrados aposentados, entre desembargadores, são 180 desembargadores, e magistrados ativos, 683 magistrados ativos. E você está no segundo mandato de presidente da associação? Eu tenho a honra de estar presidindo a Maerj pela segunda vez. Eu fui a primeira mulher a me candidatar à Maerj e nesse último mandato eu fui eleita, para minha grande alegria, com recorde de votos, tendo sido candidata única. Então, eu me sinto bastante legitimada pelo grupo que me escolheu para representar a magistratura fluminense. Tá certo. E o que a Maerj tem, as ações que ela tem implementado, enfim, por exemplo, tem algumas discussões que falam da questão orçamentária, por exemplo. Hoje, vai se encolhendo o orçamento e tem que ter muita criatividade. Como que a Maerj tem se desenvolvido nessa questão com relação aos magistrados? Celso, nós estabelecemos um canal de diálogo muito franco e aberto com todos os poderes. A gente sabe que, pela Constituição, o Poder Judiciário ele recebe duodécimos constitucionais. Quando eu assumi a Maerj, a gente estava em pleno momento de crise financeira, o ápice da crise financeira no meu estado, e houve a tentativa de não repasse desses valores constitucionais. Todos sabemos que o valor do judiciário é um valor que o executivo só coloca no seu cofre, mas é um valor de passagem pelo cofre do executivo que tem que ser destinado ao Poder Judiciário. E nós conseguimos, através de uma ação no Supremo Tribunal Federal, um mandado de segurança, resolver a questão dos ativos e a questão dos inativos, que não estava abarcada
por essa ação no Supremo, acabou entrando num acordo que foi entabulado pelo ministro Dias Toffoli, né, como partes o governo do estado do Rio de Janeiro e a presidência do meu tribunal. E aí nós conseguimos regularizar essa situação financeira de pagamento de funcionários, de ativos e inativos no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro já vive uma situação, inclusive financeira, do próprio estado do Rio, que já não é das melhores no âmbito nacional. E nesse contraponto ainda tem a violência. Inclusive uma magistrada foi assassinada no Rio de Janeiro, não é? Numa emboscada, enfim. Mas o que eu digo assim, como que a associação tem tratado e os magistrados têm desenvolvido suas atividades em meio a essa questão da insegurança ou da questão da própria segurança pública e dos próprios magistrados? No Rio de Janeiro a gente tem uma comissão de segurança institucional que é bastante ativa. Para cada caso há uma análise, em casos de juízes com ameaça, com risco, né, há uma análise daquele cenário, cada juiz tem um processo sigiloso para análise dessa situação e aí a ele é conferida uma escolta que pode ser desde 4 carros do batalhão de choque como apenas um carro e um segurança pessoal de acordo com a necessidade do momento. Nós temos no Rio de Janeiro uma situação que é bastante atípica, que é o risco de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Sim. Porque várias comarcas do Rio de Janeiro estão localizadas em áreas de comunidades que estão em guerra de facções rivais. Então, por exemplo, nós temos o Fórum da Pavuna com vários tiros nas vidraças do fórum, porque o Fórum da Pavuna está no meio do complexo do Chapadão Pedreira, e ali as facções rivais costumam trocar tiros e acabam atravessando os fóruns. Isso é um problema que nós temos, né, estrutural. A gente tem a questão da linha vermelha e da linha amarela. Volta e meia nós temos que sair dos carros porque as facções estão trocando tiros e a gente tem que esperar a troca de tiros passar para o magistrado poder seguir o seu rumo de trabalho ou o rumo de casa. Então é uma situação que a gente tem que monitorar, uma situação que é vivida por todos os munícipes, mas que a gente procura dar um respaldo ao magistrado, né? Então é uma situação um pouco atípica. É atípica. Não, e além do mais, os magistrados no seu mister têm que estar decidindo com relação a esses criminosos, né? Então é uma questão que nós vamos falar no próximo bloco, até onde vai essa linha tênue da questão do abuso de autoridade na hora de decidir, especialmente num estado, né, com tamanha violência, como a gente tem visto. Não é só o Rio de Janeiro não está sozinho na violência, mas é importante. Nós vamos para um breve intervalo. Eu estou conversando com Renata Gil, ela é presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, a MAERJ. E a gente vai para o intervalo e volta em instantes. Estamos de volta para o segundo bloco. Eu estou conversando com a presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, a MAERJ, que é a presidente Renata Gil. E eu deixei o ganchinho para esse bloco, porque diante de tanta violência que se encara no Rio de Janeiro, uma audiência você precisa decidir, quer dizer, prisões, habeas corpus, enfim. E essa questão do abuso de autoridade, que agora está um debate quente. Como que a MAERJ se posiciona e os magistrados têm desenvolvido isso? Isso está dando oportunidade à impunidade, por exemplo? Nós classificamos a lei do abuso como a lei da impunidade. Ah, é uma tentativa, mais uma tentativa de enfraquecimento do Poder Judiciário. Em verdade, os magistrados criminais, Celso, são bastante destemidos. O juiz que escolhe a competência criminal, ele tem plena convicção de que ele vai ter que enfrentar organizações criminosas, né, facções. Então, ele é um juiz que é corajoso por natureza, ele não se intimida com a ação criminosa. Mas nós temos sempre um respaldo legal. Quando acontece a aprovação de uma lei como essas, né, que muda toda a conformação, por exemplo, da realização de audiências criminais, então eu tenho explicado isso em palestras. Hoje, pela lei, o réu tem que estar sentado ao lado do seu advogado durante as audiências. Isso, quando você tem um crime e um advogado, é fácil de se imaginar. Agora, imagine que no Rio de Janeiro nós temos uma infinidade, no Rio de Janeiro e no Brasil
inteiro já, né? Uma infinidade de organizações criminosas com 70, 80 réus em um só processo, que por vezes tem mais de um advogado, 2, 3 advogados para cada réu. Como é que eu coloco todas essas pessoas... É uma plateia. Uma plateia, numa sala de audiências que precisam ser monitoradas. Nós sabemos hoje que vários advogados de organizações criminosas têm envolvimento com essas organizações criminosas, passam informações, né, nesse contato pessoal para essas organizações criminosas. Então, para fazer uma audiência multitudinária como essas, nós teríamos que ter um batalhão inteiro para fazer a escolta daqueles presos naquela circunstância. Então, eu penso que o legislador não teve exatamente o conhecimento de como se opera a justiça criminal comum. Ele pensou muito na Lava Jato e esqueceu do dia a dia do juiz criminal, né? Então, é uma lei que tem várias inconsistências, várias inconstitucionalidades, e por esse motivo nós estamos questionando essa lei no Supremo Tribunal Federal. A Associação dos Magistrados Brasileiros, da qual eu faço parte, eu sou vice-presidente institucional da AMB licenciada, porque agora eu estou concorrendo à presidência da associação, então tive que me licenciar. A AMB protocolizou já junto ao Supremo Tribunal Federal a ação de inconstitucionalidade, cujo relator é o ministro Celso Mello. Nós estamos aguardando esse pronunciamento inicial do ministro Celso Mello. É porque isso, de certa forma, coloca em risco o magistrado também e até mesmo de ser punido, né? Então, já houve casos, a gente viu em notícias repercutidas nacionalmente, juízes do Brasil todo tomando decisão de soltar um criminoso por conta da lei. Tipo assim, eu digo, aplicando a lei, embora ela não estivesse nem em vigor, mas já na verdade, não é exatamente a aplicação da lei, é menção à lei futura. Mas liberando. Mas aí dentro da convicção do magistrado, né? O magistrado tem a sua independência funcional para decidir conforme o seu entendimento de acordo com as leis do país. Mas o que eu vejo, na verdade, é já um movimento de manifestação, né, com relação aos riscos dessa lei no dia a dia do magistrado. Então, não é a aplicação da lei que está acontecendo, da lei da impunidade, é simplesmente uma menção. Mas é uma chamada de atenção da sociedade, sim, para um risco que nós corremos de intimidação. Sim. Por que intimidação? Porque por mais que essa tentativa de criminalizar a conduta do juiz na prática, né, não se vislumbre, porque o juiz não pode ser criminalizado pelas suas decisões. Isso está na nossa lei orgânica da magistratura e fere o sistema constitucional. Mas isso está na lei do abuso de autoridade. Isso está na lei do abuso, por isso que nós estamos contestando a constitucionalidade dela. Essa lei é absolutamente inconstitucional. Então, por mais que isso aconteça, quando o juiz for responder a um processo, porque veja, Celso, nós temos cerca de 1.200.000 advogados inscritos no país, no seu órgão de classe, e somos 18 mil juízes no país. Então, é um número absolutamente desproporcional. Em toda ação judicial, há um ganhador e um perdedor. O perdedor, em geral, insatisfeito com a decisão judicial, quer constranger a atividade do magistrado. Isso é natural do ser humano. Então, imagine agora a criminalização do ato de decidir do juiz. A gente vislumbra que vai haver uma grande convulsão no cenário jurídico por conta da tentativa de aplicação dessa lei, que nós esperamos em tempo breve que ela seja declarada inconstitucional. Agora, esperamos e confiamos no Supremo Tribunal Federal. Presidente, e essa questão, quer dizer, o Brasil tem vivido um pouco muitas discussões com relação às inseguranças jurídicas, né? A insegurança jurídica hoje, né, por uma série de questões, solta, prende, e inclusive eu vi uma palestra ontem que a juíza falava que, tipo, quando prende é a polícia, e quando prende é a polícia, e quando solta é a polícia. E na verdade, quem prende ou quem solta, quem determina é o judiciário. Então, e aí, nessa questão, tem muitas discussões que acabam gerando, e eu acredito que talvez o abuso de autoridade aqui venha também, para causar uma certa insegurança. Eu não vejo dessa forma, não. Você sabe o que eu enxergo, Celso? Hoje, as decisões judiciais são todas discutidas publicamente, né? Qualquer caso de repercussão média, sim, a imprensa já pauta, né? As pessoas são informadas do que acontece naqueles bastidores.
Então, eu acho que a comunicação com a sociedade das decisões judiciais, ela aumentou. E aí, a gente sempre tem a avaliação jurídica do caso, como eu falei antes, né? Sim. O juiz vai sempre decidir de uma forma que agrada uma parte. O Ministério Público, por exemplo, nas ações criminais, o Ministério Público entra com a denúncia. Se o juiz rejeitar, né, o pedido do Ministério Público, ele está julgando contra o pedido do Ministério Público. Se ele acolher, ele está julgando contra o réu, né, que seria condenado. Então, na verdade, é sempre alguém que está ganhando ou perdendo. E essa avaliação hoje é muito pública pela velocidade da comunicação, pela forma hoje como a sociedade participa de tudo. Então, na minha avaliação, não há insegurança jurídica com relação a isso. Com relação a isso. Mas nós vamos para um breve intervalo e eu vou deixar já uma pergunta no ar. Como que a senhora vê o papel da comunicação pública, especialmente do Poder Judiciário, nessa questão dos órgãos de justiça, né? Tanto do MP como do próprio Judiciário como um todo, nessa questão? A gente vai a um breve intervalo, eu estou conversando com a presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, a Maerj, Renata Gil. A gente volta em instantes. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com a presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, Renata Gil. E eu deixei essa pergunta no ar. Nós falamos um pouco sobre comunicação e às vezes um pouco de desinformação e informações, mas o papel hoje, porque tem sido discutido através do Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação da Justiça, o Combrascom, e também dos encontros, como é que a senhora vê o papel das assessorias de comunicação? Importantíssimo. Comunicação é tudo. Eu só penso que a forma de comunicação se alterou, né, com o uso das redes sociais. Então, eu percebo que a sociedade hoje ela precisa de informações mais concisas, né? Ela não digere informações tão longas. Então, os métodos tradicionais de comunicação, eu penso, estão um pouco superados. E qual é a melhor forma de comunicação? Nós ainda não sabemos exatamente. Eu acho que o papel até dessas congregações de jornalistas, né, e de comunicadores é muito importante para que a gente esteja ao lado do tempo da informação. A informação hoje é muito célere pelas redes sociais. E eu noto que, por exemplo, Celso, dentro dos nossos grupos mesmo de magistrados, de promotores, defensores, de juristas, advogados, a gente sempre lê só no WhatsApp, né, no Facebook, o capítulo, a manchete, né? O título e o lead, o primeiro parágrafo. E o primeiro parágrafo. Então, isso também é muito importante, né? Nós precisamos já nesse primeiro parágrafo trazer as informações corretas, porque às vezes não corresponde ao conteúdo da matéria. Então, o nosso papel, né, o papel do líder associativo e do comunicador é importantíssimo, ele tem que estar alinhado. E na minha associação, a primeira coisa que eu fiz, né, quando eu assumi a presidência da Maerj, foi exatamente mudar toda a forma de comunicação. Lá hoje nós somos uma central de notícias, nós produzimos de 5 a 10 notícias por dia da própria associação e nesse formato mais simplificado, mais direto para o nosso associado. Daí a importância do fortalecimento das assessorias de comunicação, né? Agora, na contramão, na contradita disso, tem as fake news, porque hoje é o que está, é uma questão complicadíssima, porque existem debates com relação a isso, existem robôs, enfim, e a repercussão. E as pessoas têm reproduzido muito isso, muito fake news sem checagem, e isso, de certa forma, as assessorias de comunicação, enfim, todo mundo tem que estar muito atento, né? À questão das fake news, porque isso é feito de uma forma tão... com aparência de legalidade. Com aparência e tão preparada para a reprodução de coisas que não são verdade. Essa é uma preocupação enorme do sistema de justiça. Ela foi objeto, inclusive, de inúmeros debates na Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral. Isso. Em várias manifestações do Supremo Tribunal Federal, nós notamos a preocupação. O Conselho Nacional de Justiça tem fóruns hoje tratando de fake news, mas eu acho que o grande papel nosso é o papel educativo, né? Primeiro, transmitir para a sociedade, para os nossos grupos, que as matérias precisam ser checadas, e a checagem é muito simples, né? É fácil. E depois, as assessorias de comunicação, né, e a mídia toda, ter os filtros, porque eu sei que hoje já há os filtros, e trabalhar dessa forma tecnológica para evitar a circulação das fake news.
E segundo uma pesquisa apresentada por uma pesquisadora numa palestra em Porto Velho, dizendo que hoje quem mais repercute as fake news são exatamente os grupos familiares, porque confia, não, se minha irmã mandou, enfim, e acabam compartilhando. Mas vamos voltar um pouquinho para o eixo da magistratura. Qual é o futuro da magistratura com relação a tudo isso que está acontecendo? Há nesse momento uma grande crise, mas eu enxergo uma crise institucional. Mas nós saberemos superá-la, porque o Poder Judiciário é forte, nós temos juízes concursados, bem preparados, que estudam anos e anos, né, para assumirem suas funções. A magistratura, ela, na verdade, ela é um sacerdócio, ela tem um pouco de diferença das outras profissões, das outras funções do Estado, porque existe realmente uma coisa muito, um espírito muito dedicado. Então, nós entendemos que nós saberemos superar, os ataques são duros, né? Há uma tentativa de enfraquecimento, então, inclusive com pautas remuneratórias. Toda vez que há uma manifestação da magistratura no parlamento, no dia seguinte há uma comissão formada para discutir a estrutura de funcionamento da justiça. Isso nos causa muita preocupação e hoje o trabalho das associações é um trabalho enorme e exaustivo, Celso, porque são várias frentes. A gente tem aí o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão regulatório muito forte em termos de poder judiciário, com várias resoluções, e nós temos que estar toda hora conformando essas resoluções com a realidade dos juízes, especialmente os juízes de primeiro grau, que estão nas comarcas distantes, que por vezes não têm como cumprir aquelas regras, porque aquelas regras não se destinam a essa Exatamente. Judicatura, e temos ainda que ter todo o cuidado com o parlamento, que tem apresentado inúmeras PECs, algumas foram citadas agora por você em sua entrevista, e projetos de lei que, ao alterar a estrutura orgânica da magistratura, a estrutura orgânica da magistratura, é importante ser dito, Sim. Ela está na Lei Orgânica Nacional da Magistratura e está na Constituição. Por quê? Uma lei complementar forte à Constituição? Exatamente porque o Judiciário é pilar do Estado Democrático de Direito. Então, quando a gente tenta abalar esse pilar, com essas tentativas de alteração da estrutura orgânica, a gente enfraquece o poder como um todo. Então, nós estaremos firmes, nós das associações estaremos firmes, combatendo essas tentativas, e eu tenho certeza, seremos eficientes na manutenção da independência do Poder Judiciário. E com essa firmeza, também se falou no bloco anterior que é candidata a presidente da AMB. Sou candidata a presidente da AMB em 70 anos de história da nossa associação nacional. Nós nunca tivemos uma mulher concorrendo, eu me sinto muito honrada e me sinto muito legitimada, porque a nossa chapa hoje é composta por todos os estados brasileiros, presidentes de associação ocupando todos os cargos, então a gente está fazendo um grande movimento de integração nacional. Celso, eu estou muito feliz. Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, candidata a presidente. E quem são os outros candidatos? Nós temos duas outras chapas, né? Um juiz trabalhista do Rio Grande do Sul e um outro colega estadual de Pernambuco. De Pernambuco. Então tem outros candidatos, né? Não é a única candidata, mas está aí. Renata Gil. E mais algumas considerações com relação, vamos fechando um pouquinho mais aqui para a gente concluir o nosso programa, com relação à magistratura do Rio de Janeiro. O mandato é de quanto tempo no Rio? De 2 anos, e eu estou cumprindo o segundo mandato. Eu estou na reeleição. Então, e nesse período da presidência, que está cumprindo o segundo mandato, já teve algum caso assim que a associação teve que ser mais contundente com relação a algum problema? Celso, Ou sempre tem? Eu sou a associação que mais produz notas de defesa, de repúdio e técnicas no país. Porque o Rio de Janeiro é um estado que realmente vive em ebulição. Nós temos todos os veículos de imprensa, né, importantes no Rio. Estão com sede lá. Estão com sede no Rio. Então, isso gera a produção de muito material, né, de comunicação. Nós somos instados a todo momento a trabalhar. Recentemente, nós tivemos o caso do prefeito Marcelo Crivella, né, atacando a juíza que determinou o fechamento da Niemeyer, em decisão que foi confirmada pelo segundo grau de jurisdição, pelo tribunal, e nós passamos o final de semana, né, atendendo a imprensa, emitindo nota em defesa da magistrada e dando a ela toda a proteção. Isso é a nossa rotina
no Na Rio verdade, de Janeiro. é rotina, não? É rotina no Rio de Janeiro. Então, é uma associação que demanda um esforço pessoal muito grande da diretoria e do presidente que está à frente aí desse grande conglomerado de magistrados que é a Maerj. E o relacionamento com a mídia é importantíssimo, né? Lógico. Importantíssimo. Nós temos ótimas relações com as instituições, né? Eu hoje trabalho par e passo com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, nossas ações são conjuntas. Nós temos uma frente associativa estadual que funciona muito bem e com a imprensa da mesma forma. Toda vez que somos demandados, nós estamos sempre prontos a responder, nós sempre gostamos de esclarecer as decisões judiciais. Então, a relação no Rio de Janeiro, graças a Deus, é muito boa. Muito boa. Eu quero agradecer aqui a sua entrevista no Justiça e Cidadania. Eu que agradeço, fico muito honrada. Daí, gente, eu conversei com a presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, Renata Gil, que fez um panorama aqui com relação hoje à magistratura brasileira, abuso de autoridade e outras questões que envolvem a magistratura e também esse relacionamento com a imprensa que é fundamental também para que haja a transparência. Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro.